Olá, seguindo com o nosso projeto, vamos então aqui criar nossa página de contato, né? Ou seja, só mesmo uma área para entrar em contato, né? Então, aqui nos nossos componentes, como sempre, vamos aqui, New Folder, vamos colocar, pode ser, né? Contato, contato, né? A nossa pasta, dentro dessa pasta contato, vamos aqui, New File e colocamos contato ponto JSX, que é a nossa extensão. Vamos aqui já criar já de uma vez, né, a nossa R pronta aí. Depois a gente vai mexer com isso aqui, né? Então, deixa aqui, vamos criar o nosso arquivo já de uma vez para nosso CSS, né? Então, contato.css. Ok, beleza. Então, a gente já tem aqui, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos aqui, em post, né? O nosso contato, opa, Ctrl Z. O nosso contato que, né? CSS, né? Entramos lá temos o nosso contato.css. Ponto e vírgula, para não perder o costume. Aqui eu vou colocar class name, né? Pode ser contato e por aí vai. Ok. Aqui mais aqui agora é mais questão de desenhar nossa página, né? Vamos colocar uma div aqui também como o wrapper, né? Então eu vou pôr um ponto wrapper. Vamos fazer o seguinte, dentro dessa ponto wrapper a gente vai ter um ponto spam. Vamos colocar, opa, o que eu fiz aqui? Não é isto, vamos pôr aqui um spam, e este spam vai ser o seguinte, vamos colocar aqui simplesmente mantenha contato aqui conosco, né? Pode ser desta forma, qualquer coisa, não tem perigo nenhum. Vamos aqui, outra classe, né, como e-mail, porque a gente vai enviar o e-mail, né, a gente pode colocar uma caixa de texto também, para a gente poder digitar, não é isso? Então vamos aqui, vamos colocar uma classe aqui como e-mail mesmo, não tem perigo nenhum. Dentro desta e-mail a gente vai ter, por exemplo, um input. Este input, a gente vai fazer o seguinte, este input a gente vai ter o type dele vai ser text, né? Só que não é desta forma que eu quero me referenciar isto aqui. Vamos colocar, opa, input, vamos pôr type é igual. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar text, não é isso? A gente também pode colocar um place and hold, né, para a pessoa saber do que se trata. Este place and hold, vamos colocar assim, digite, né, digite seu e-mail. Ok, bom, aqui eu posso minimizar isto aqui e fechar ele aqui desta forma. Bom, da mesma forma a gente pode colocar um botão, né, para a gente poder enviar esta mensagem, e neste botão aí a gente simplesmente coloca assim, enviar contato, ou só enviar, como queira, né? E aqui agora a gente vai colocar uma também para os nossos ícones das nossas redes sociais, né? Então eu posso colocar assim, ó, icons, e vamos fazer o seguinte, vou pegar alguns ícones aqui e já trago. Como eu já tenho de outros projetos que eu sempre crio, a gente tem aqui o do Facebook, Instagram, o Twitter, a gente tem o Google Icon, Pinterest Icon, né? Ok, da mesma forma agora eu simplesmente chamo eles aqui, não é isto? Então vou pegar aqui o primeiro Facebook, por exemplo. Vamos aqui e vamos simplesmente fazer o seguinte, né? Ctrl o V e fechamos ele aqui desta forma aí. Ok, vou fazer assim para ficar legal. E eu vou fazer o seguinte, Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, V e V. Bom,
A gente tem o ícone Instagram, Ctrl+C, Ctrl+V, depois do Instagram, Twitter, Google, e por último, print, e aqui, print, este aqui tá sobrando, e por aqui fica, ok, bom, bacana, correto? É só esses mesmo, ok, beleza, Facebook, Instagram, ok, bom, vamos chamar o nosso componente, cá na nossa home, não, aqui, e vamos simplesmente fazer o seguinte, qual é? Contato, não é isso? Vamos ver se ele vai pegar aqui, isto mesmo, ele importa lá em cima e fecha ele aí. Bom, agora vamos aqui, nosso CSS. Primeiro temos a nossa contato, né? Isso eu espero que vocês sabem do que se trata disso, né, pessoal? Se a gente vir aqui, deixa eu fechar essa home. Ó, a gente tem a nossa contato, wrap, e-mail e por aí vai. Tem as ícones. Então, simplesmente é isso aqui. Primeiro, background color. Vamos colocar. O que a gente coloca? Eu gosto muito de verde, um verde escuro. Depois a gente vê como que fica. A gente pode colocar um color. Vamos pôr blue, bem escuro, para ver como é que vai ficar. O que mais que a gente pode colocar? Padding, vamos colocar um padding de 15 pixels por aí afora. Vamos colocar também um display, pode ser um display flex, ok. Mas o que a gente pode pôr? Um justify. Então, esse justify content center, lógico, para ele ficar mais lá no meio. O que mais a gente pode colocar? A gente tem a nossa o wrapper. A nossa wrapper pode fazer o seguinte para ela: width, para começar, 50%. Podemos colocar um display também, flex. Que mais a gente pode colocar? A gente pode colocar align items. Este é items, vamos colocar por center. Também justify content. Vamos colocar ele um espaço, né? Ele precisa de um espaço between, entre eles, ok. Bom, a gente tem o nosso input, não é isso? Que está lá, que é a nossa caixa de texto para digitar o e-mail. Padding, vamos colocar 10 pixels. Mas o que a gente pode colocar? Border. Border a gente pode colocar, por enquanto eu vou colocar none, mas se quiser colocar em volta da nossa caixa de texto, pode. O que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar uma sombra, né? Um border radius. Vamos fazer o seguinte, 5 pixels por 0, por 5 pixels. A gente tem um botão também, já vamos fazer ele de uma vez, então. O botão vai receber o que? Vamos colocar aqui. Este botão, podemos colocar um padding de 10 pixels. Mas o que eu posso colocar para ele? Color branco. Vamos pôr white, que é a cor da letra lá, né? Que a gente colocou. Enviar contato, não é isso? Que mais? Background. Color. Black. Ok. Border traço radius, vamos colocar 0, vamos pôr 0, 5 pixels, ok, creio que vai ficar bom. Pô, o que mais que a gente põe? Vamos pôr mais 5 pixels por 0, creio que vai ficar bom. Também podemos colocar um border, vamos pôr none. Aí vai do seu gosto, tá, pessoal? A gente tem um ícone agora, né? Então, vamos colocar aqui o nosso icons, né? Os nossos icons vai receber, vamos pôr aqui, display, flex. Mas o que a gente pode pôr? Um gap entre eles, né? De
10 pixels. Se ficar, vamos verificar como que ficou. Aí, 10 pixels, só que ficou estranho isso aqui, né? Então, enviar contato, digite seu e-mail, viu lá a borda que a gente colocou dentro do nosso input. Ok, beleza, só que essa cor aqui não ficou muito legal, né? O que que a gente tem cá em cima? A gente tem uma cor mais cinza no nosso cenário aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso daqui pra... Cadê? Aqui, né? Vamos jogar para um gray. Ok. Se é gray, vamos jogar aqui também para um... O que que a gente põe? Yellow. Vamos ver aqui o que que vai dar. Vamos retornar cá. E aí ficou mais apresentável, né? Porque a gente tem uma cor muito cinza no nossos cenário e também um amarelo também no nosso cenário. Então eu creio que aí ficou legal. Bom, aí vai do gosto de cada um, né? Se quiser colocar isso aqui, o bold, para ele ficar um pouquinho mais coisa, né, pessoal? Só colocar lá o weight e colocar aí. Eu vou deixar desta forma. Ok, perfeito. A gente precisa corrigir uma coisa aqui. O que a gente precisa corrigir? Observe aqui que se eu vir aqui e fazer isto aqui, ele está ultrapassando aqui, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui. Se a gente vir cá no nosso carrossel, né? Temos nosso carrossel. Então, a gente tem o nosso carrossel aqui. A posição está relative. Eu vou colocar aqui simplesmente um overflow. Este overflow, Hide. Ok. Bom, se a gente vir aqui e dar um refresh, agora sim observe que ele comportou toda a nossa página bem bacana aí, né? Ok, beleza, perfeito. É isso aí mesmo que a gente quer, né? Isto. Nosso carrossel tá funcionando perfeito. E é por aí que vai. Ok, bom, então podemos fechar. O que a gente pode começar a mexer é quando eu clicar aqui e jogar aqui para nossa categoria, né? Por enquanto a gente está puxando a nossa produtos, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, né? Na nossa produto, né? Então, cadê? Produto. Produtos, pode ser de produtos, né? A gente tem a nossa de produtos aqui. Vamos aqui já bater ponto e vírgula para não perder o costume. Produtos, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar isso daqui. Aqui dentro a gente vai colocar uma ponto left. Dentro dessa ponto left a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar uma para os nossos itens, né? Então eu vou colocar desta forma. Como a gente vai ter que filtrar por itens, né? Então eu vou pôr assim, ó, filter item ou items, não, item, desta forma. Aí dentro aqui a gente pode colocar um H2, né? E você coloca como queira. Este H2 pode ser assim, ó, categoria produtos, né? Ou produtos categoria, né? Ok, como queira, qualquer forma, tá, pessoal? Aí fica por conta de vocês. Vamos ter uma outra para a gente poder colocar o nosso input, né? Então eu vou pôr assim, input, e pode ser item também. Ok. Por enquanto a gente não vai deixar ela vazia aqui. Observe o fechamento das tags, tá, pessoal? Aqui. Então eu pulo uma na segunda div, a gente vai colocar outra. Ponto pode ser filtro, né? Porque a gente está filtrando. Então a gente vai agora filtrar. Então filter a gente pode colocar item mesmo, né? Igual a gente colocou lá. Aqui dentro eu posso colocar, por exemplo, por preço, né? Então eu vou pegar isso aqui, ó, Ctrl C, e a gente pode fazer uma filtragem por preço, né? Então coloca assim, filtrar preço, né? Ou por preço, como queira, tá, pessoal? Isso aí é conforme cada um. Ok, vamos colocar outra. Então
vou fazer o seguinte, esta daqui, Ctrl C, vou abaixo, eu vou dar um espaço, Ctrl V, e a gente pode colocar outra para a gente poder filtrar, por exemplo, não filtrar, tipo assim, vamos colocar assim, ó, por exemplo, ordenar por, aí vai ter lá a opção para a gente. Também pode ficar desta forma, né? Ok. Bom, observe isso aqui, tá, pessoal? Vou fazer assim para que vocês não confundam isso aí. Uma, duas, tá? Observou ali, pula duas. E eu vou colocar uma outra aqui. Então, eu vou copiar essa daqui. Então, eu vou soltar uma, fecha outra, tá? E abaixo, Ctrl V. Só que isso daqui eu não vou colocar nada por enquanto. Eu vou deixar ela pura assim. Só vou colocar algumas coisas aqui. A gente pode retornar aqui. Então, procurar por categoria de produtos, né? Ou filtrar a categoria, né? Categoria produto. Depois a gente vê como é que fica isso aí. A gente põe um aqui bacana. Então, a gente vai buscar pelo... a gente pode colocar aqui, por exemplo, sapatos ou coisa qualquer, né? Que é a categoria. Então, dentro desse input item aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar qualquer coisa aqui. O input, né? Então, vamos colocar... Poderia ter copiado do outro, né? Mas pode deixar assim. Vamos colocar um input. Então, esta tag input, o que a gente vai ter para ela aqui? A gente vai ter o type dela, né? Que vai ser igual o quê? A text, né? Ok. Bom. Em seguida, a gente pode colocar... não, aqui não pode ser texto, né? Porque a gente vai pesquisar pela categoria, né? Então vai ter masculino, né? Feminino e por aí vai. Então ele não pode ser um texto, né? Seria legal a gente colocar o check, né? Pode ser assim, ó, colocar o checkbox, que fica melhor. Ok, então ele vai buscar pelo ID. O ID vai ser igual a 1, não é isso, pessoal? Ok. E o value dele também, a gente já passa ele como 1, certo? Desta forma aí, ok. Bom, este input aqui, eu posso fechar ele aqui também, que tá valendo, está aí, perfeito. A gente pode colocar um label nele, né? Então, vamos colocar aqui um label. Este label, a gente vai fazer o seguinte, ele vai ser um HTML, desta forma, for, e aqui a gente vai passar o valor 1, não é isso? E saímos, e podemos colocar, saímos ali, né? E colocamos assim, ó, sapatos. Que aí traz a categoria de sapatos, né? Agora ficou fácil, né? Que a gente pode criar mais um, né? Ou dois, ou três, né? Porque sapato e por aí vai. Então posso copiar isso daqui, venho logo abaixo, Ctrl V e Ctrl V. Ok, então a gente tem duas, né? Aqui a gente não pode confundir. Então, depois a gente marca isso daqui, 1, 2, 2. Ok, então a gente tem uma sapato, a outra a gente pode colocar o que? Por exemplo, vamos pôr assim, ó, saias, né? E logo embaixo a gente pode colocar blusas ou jaquetas, né? Desta forma assim, ó, jaquetas, é assim que escreve jaquetas. Em inglês é jackets, ok. Aí vocês façam como queira. Então, sapatos, vale 1, pampão, ID 1. Então, aqui a gente precisa simplesmente trocar aqui, aonde tem 1 com o Alt pressionado. Então, vou colocar ali, aqui e aqui. E vamos colocar 2. Mudar para 2, né? Isso são simplesmente esses três, essas três posição aí, né? E na de baixo a gente coloca o terceiro item, né? Então 1, 2, 3, ok. Bom, aqui por preço a gente pode colocar um slide, né? Para a gente poder só correr, né? E vai pondo lá. Então a gente pode colocar o que? De 0 a 1.500 ou 2.000, aí vai do valor, né, que a gente queira. Ok, então vamos embora, vamos fazer isso aí. Só ficar falando aqui não adianta nada. Então eu vou pôr aqui uma
uma outra, né? O que a gente põe? Item, não é input, né? Pode ser input, item, não é isso? Que aí depois a gente configura tudo de uma maneira lá no CSS, bate para tudo, né? Ok, fica legal. Então aqui, se a gente colocar um spam, a gente pode fazer o seguinte: ele vai começar no valor de 0, correto? E depois a gente vai marcando ele, né? Neste caso aqui, eu posso pegar outro que já está aqui e pôr aqui. Então ele vai entrar entre 0 a 1500 o valor, né? Aqui então a gente coloca o nosso input type range, né? Que é aquela barrinha, né? Tipo aqui, ó, esta aqui você pega aqui, vai subindo, ele vai contando lá para de 0 a 1500, correto? Ok, então podemos fazer isso aí. Então a gente coloca um input. Este input, né, para que fica lá aquela barrinha, a gente só coloca o type dele, vai ser igual o que? A range, que aí ele vai dar aquela barrazinha pra gente, correto? Agora eu preciso especificar aqui um mínimo para ele. O mínimo dele vai começar no 0, né? E o máximo, que é o max aqui, vai ser igual. Eu poderia ter feito desta forma aqui, max. Vamos pegar aqui desta forma, que aí ele põe ele. Não quis colocar, mas não tem problema. Este máximo, né, vai ser 1500 desta forma aí. E aqui eu fecho ele aqui. Então se a gente for lá, a gente já tem isso aí. Vamos refrescar aqui, vamos marcar aqui. E já temos aqui, tá vendo aqui, ó, de 1000 a 1500. Só que ele não tá marcando aí. Vamos verificar uma coisa aqui. Depois a gente coloca a funcionalidade nele, né? Já tô pensando lá na frente, aqui a gente ainda só tá desenhando aqui. Ok. Pro preço aqui, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso colocar assim, preço alto barra baixo, né? Que vai pesquisar por preço mais alto e por preço mais baixo. Então a gente pode colocar dois botão rádio, né? Então para isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos colocar outra div aqui, né? Então vai ser input, né? Item, não, pode ser, que aí depois configura tudo de uma vez, item e não items, né? Só item tá legal. Ok, dentro então a gente vai colocar o input, né? A gente pode pegar isto por aqui afora, Ctrl C, vou aqui, Ctrl V. O type dele, neste caso aqui, vai ser radio, né? Que é rádio. A gente precisa agora de fazer o seguinte, a gente vai precisar de um ID, né? Então esse ID vai ser igual, a gente pode colocar, por exemplo, ASCII, né? Desta forma aí. Depois eu explico mais ou menos isso aí. O valor aí dele, a gente não precisa disso aqui, vai ser igual. A gente pode colocar ASCII também, né? Que ele vai ter lá o para cima e para baixo, né? Que é preço alto e preço baixo, então crescente e decrescente. A gente precisa de um name para a gente poder manipular ele depois, né? Então a gente pode colocar preço ou price, como queira, só que põe isso em mente, tá? Desta forma aí. A gente pode colocar um label também. Cadê o label? Vou pegar este aqui, Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V. Este label aqui, como a gente está colocando tudo ASCII aqui, né? Eu vou colocar aqui também ASCII, que aí não precisa de ficar modificando depois. E aqui, neste coisa dele, eu vou colocar assim, preços baixos, né? Coisa qualquer, né? Fica a escolha, ok? Agora a gente pode copiar e fazer pro mais alto, né? Que é o preço baixo e alto, né? Então aqui onde é que tem os ID aqui, por exemplo, Alt pressionado, aqui preço aqui, e a gente vai colocar agora ele como desk, desta forma aí, e o name pode deixar o mesmo aí, tá? Então preços
o que a gente coloca? Altos, né? É desta forma, né? Se a gente vir cá, vamos conferir, já tá tudo aí, né? Então a gente já tá marcando aqui também, ok. Aqui tem o nosso, a nossa barra para escolher a faixa de preço que a gente quer, né? Coloquei aqui, esqueci do L ali, mas não tem problema. Para enfeitar a nossa página, a gente pode fazer o seguinte, né? Aqui, eu vou mudar isso aqui para right, desta forma. Bom, se a gente vir cá no nosso carrossel, eu vou colocar uma imagem desta aqui lá no nosso cabeçalho, né? Ok, então, a nossa direita aqui, vamos abrir uma tag img, né? Que vai ter a classe, vamos colocar classe name, pode ser cat, né? Que é de categoria, img, né? Só para a gente saber, para depois a gente manipular isso aí, né? Ok, vou fazer desta forma aqui, eu vou sair e aqui eu vou dar um source code que vai ser igual, só para não ficar muito longo lá e vocês se perderem aqui, né? Ok, desta forma isso aqui também sai, isso daqui sai porque eu copiei e ficou por aí. Ok, quer colocar um alternate? Pode colocar, mas eu vou deixar desta forma aí e vou fechar ela aqui. Ok, bacana aí. Aqui a gente pode fazer o display das nossos produtos, né? Conforme a gente pesquisar aqui, que traz lá pra gente também. Para isso aí, vamos criar mais um componente, né? Tem que criar mais um componente. Dentro de componente, new folder, e a gente pode colocar, por exemplo, uma lista, né? Ou list, como queira. Dentro desta pasta list, aqui, certo? New file, vamos colocar list, ponto, né? JSX, ok. E também já criamos a nossa CSS, né? Então, ponto, ok, bacana. Aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte, vamos aqui criar a nossa função, ponto e vírgula para não perder o costume. Então, ok. A classe name aqui podemos colocar list. Para carregar, vamos aqui, já tem isso aqui também, né? Aqui, cadê? Vamos aqui, destaque, né? Que a gente colocou produtos, a gente tem isso aqui, né? Então a gente pode pegar esses dados aqui mesmo, né? Para a gente não precisar ficar criando coisas aí, né? Então, Ctrl o C, vamos fechar aqui, vou retornar aqui e vamos simplesmente fazer o seguinte. Então, eis a questão, né? Vamos dar um Ctrl V aqui. Então, a gente vai carregar, né, os nossos produtos lá, ok, beleza, sem problema. Vamos usar o map, né? A gente pode pegar lá do nosso cart também, que a gente tem tudo lá, não é isso? Pode pegar de lá, né, pessoal? Então, vamos fazer o import, né? Também lá do nosso... Vamos pôr o nosso list já de uma vez, né? Ponto CSS, que a gente já criou, não é isso? Ok, opa, ponto CSS, ponto e vírgula, e também a gente vai pegar de lá, né? Então, import lá do nossos cortes, né? Então, pegar o nosso corte, vamos ver se ele vai puxar aqui o nosso componente, from o que? Agora a gente tem que entrar lá, né? Então, entre aspas simples, a gente vai bater lá, a gente tem que entrar, depois mais 2, a gente vai ter, não, a gente tem o card aqui, né? Vamos ver se ele vai pegar, vamos digitar aqui, a gente tem o nosso, isto, barra corte que a gente tem, não é isso? Ok, é isso aí, ponto e vírgula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar, né? A gente tem o nosso return. Este return, vamos fazer o seguinte. Fazer desta forma aqui. Que não fique bagunçado aqui, só para vocês entenderem, tá? Então, na nossa div, a gente vai simplesmente chamar, né? Então, eu preciso fazer um data, né? Então, o nosso data vai receber o que?
um ponto map, não é isso? E façamos o seguinte, a gente tem que passar os nossos itens, né? Então, nossos item, né? Componente, né? Que é o nosso cost, certo? Ok. Ele já puxou aí. E outra a gente não... Deixa eu fazer assim, para que não fique complicado isso aqui. Depois eu vou formatar isso aí. Então, a gente tem que passar o nosso item. E também, eis a questão. Não pode ser de qualquer forma. Por quê? Porque a gente precisa passar o key também. Então, temos lá o nosso item. Saímos. Qual é o key? O nosso key também é o nosso item ID, não é isso? Então, igual o que? Passamos aqui o nosso item, não é isto? Ponto ID. Desta forma aí. Pronto aí. Acabou aqui. Isto aqui é o que precisa ser feito. Bom, como a gente abriu aqui, agora eu vou formatar isso aqui para que vocês entendam. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vou jogar cá para baixo, a gente pega o nosso componente, bom, 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 bom. Aqui a gente fecha ele aqui. Posso fechar ele direto aqui para ficar desta forma aí. Ok. Eis a questão. Como a gente tem o parênteses aqui, né? A gente abriu 1, 2 e chaves. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Vou fechar um parênteses, fecho o outro e fecho as chaves. Desta forma aí. E aqui a gente vai fazer o seguinte, como a gente tem essa div aqui, eu fecho ela aqui também, né? Então, barra div, ok. Bacana. Temos aqui o export. Bom, creio que aqui é só isto mesmo. Vamos lá para produto, né? A gente tem a nossa produto aqui. Cadê? A gente está na produto, na products, cadê products? Aqui. Então, como a gente passou a nossa imagem, então a gente pode chamar esta listagem aqui, né? Então a nossa imagem fecha aqui, antes aqui, tá pessoal? Sem sair da nossa... Eu posso fazer isso aqui, né? O auth aqui pode deixar vazio desta forma aí. Se eu bater para baixo aqui, fica melhor para vocês verem o fechamento desta tag aqui, tá? Ó, fecha aqui, que é o nosso imagem, tá? A tag da nossa imagem. Ainda dentro aqui, tá? Só dentro da div, mas fora da tag imagem, a gente chama o nosso componente o que? List, não é isso? Vamos ver se ele vai puxar. Isso aí, perfeito. Como eu dei um enter aí, ele ele importou lá em cima, tá pessoal? Presta atenção nisso aí, ó. Se vocês observar aqui, eu sempre tô falando sobre isso aí. Quando você chama um componente, ele tem que fazer o import aqui. Se ele não fazer, você tem que importar, beleza? Ok, bom. O que a gente pode fazer aqui é simples usar o DOM, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode criar um use state, né, e manipular ele por aí, né? Então, para isso daí, depois aqui, antes de entrar no return, que a gente vai retornar, vamos colocar aqui um const. Vamos criar um const aqui. Como é categoria, vamos colocar assim id maiúsculo, pode ser para ficar bacana. Então, ele vai ser um parse, né? A gente precisa transformar ele inteiro e vai ficar desta forma. Criamos aqui o nosso user, tá pessoal? Desta forma aí, cuidado, tá? Que este user aí é params, desta forma aí, e se ele não importar, tá? A gente tem que importar ele depois. Bom, eis a questão. A gente precisa passar o nosso ID, né? Então, chamamos aí e passamos aqui o ID desta forma, ok. Bom, observe aqui que ele não importou, né? Mas a gente precisa fazer o seguinte. Então, user, ou eu escrevi errado, né? User, não. É por isso que tá dando erro. É use params. Agora, ele também não deu, mas não tem problema. Então, use params. Agora sim. Posso pegar aqui, Ctrl C, ele tá certo, mas sempre verificando, tá pessoal, a função. Mas eu tô fazendo isso aqui para que você tenha uma ideia, tá pessoal? Ok, bom, podemos já criar o nosso use state, né? Então esse constant aí vai receber o que? Vamos colocar um max de
price nele, que é o preço, a gente pode colocar também um set, né, para setar o máximo de price, né, de preço que ele vai ter, que vai ser igual que o use o que? State também, ele vai fazer o imposto, tá, pessoal? Se eu pôr ali e dar um enter, observou que ele fez aqui em cima, né? Então, aqui a gente pode passar, como a gente colocou lá 1500, vamos deixar 1500, né? Isso, ok, certo? Agora, temos também que fazer o nosso sort, né? Então, para o nosso sort, vou fazer o seguinte, o sort, vírgula, a gente pode colocar um set sort desta forma. Depois eu vou explicar aí que se trata tudo de atualizar agora, né? Chamamos o use state. Esse use state agora a gente vai setar ele como null, beleza? Ok. Então todas as vezes que eu fazer o seguinte, aqui é igual, esqueci. Então todas as vezes que eu ultrapassar, né, ele não pode ultrapassar, porque a gente está setando o máximo de preço dele aqui. Então ele vai começar de 0 até 1500, assim como a gente colocou aqui, ó, beleza? Então o máximo dele vai ser 1500 e o mínimo vai ser 0. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui o método, né, onChange. Então todas as vezes que eu fazer uma mudança, então vamos ver aqui, onChange, ele já pegou aí para mim isso aí. Então todas as vezes que eu fazer uma mudança, vai fazer o seguinte, né? Ok, chamamos aqui, né, o máximo de preço. Então colocamos aqui igual. Dentro eu vou fazer o seguinte, vamos chamar a mensagem de erro também, só que é o seguinte, cara, vai dar certo sim, porque depois a gente vai manipular isso aí. Então apontamos para o nosso set, né? Então vamos fazer desta forma. Temos lá o nosso set máximo do preço, certo? Passamos aqui ponto o target, né? O target dele, ó, ele já até colocou lá para mim, vai ser o valor dele, que é o value, desta forma aí, beleza? Ok, na mesma sequência, agora a gente põe aqui. Então, todas as vezes que eu mexer com aquela barrinha, ele vai chamar a crescente, né? Preço baixo e preço alto. Como vamos fazer isso aí? Na mesma coisa aqui, ó, Ctrl C, só vou pegar isto aqui. Pode pegar tudo, Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V. Então, onChange, ele não preciso passar este valor aqui, desta forma, porque a gente já está setando ele ali. Então vai ser o que? onChange igual, chamamos o erro, sort máximo, o set máximo de preço, não. Agora é o set sort, não é isso que a gente colocou lá em cima, que vai passar aqui agora o que a gente quer que chama aqui. Qual é o value? Então passamos desta forma aqui. Ctrl V, entre aspas duplas ou simples, como queira. E agora Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V. E aqui a gente colocou o que? Desk, né? Chamamos desta forma, correto? Então, para que a gente possa fazer isso aí já, agora é só aqui onde é que tá o nosso preço. Cadê o nosso, aqui o nosso preço, né? Então, para a gente manipular o preço alto e baixo, aqui pode ser assim, ó, filtrar preço, né? Então vamos pôr assim, ó, filtrar preço, né? Alto e baixos, pode ser alto e baixos, ok. Aqui filtrar, filtrar, né? Preços aqui em cima pode ser produto, categoria dos produtos, né? Isso, então vamos pôr assim, categorias de produtos, uma coisa qualquer, né? Pode ser um D maiúsculo também, fica legal, pam, pam, ok. Então aqui a gente simplesmente chama o que, né? O que a gente passou? A gente tem o nosso preço máximo, né? Ou max price, isso aí, max price,
Isso aí. Chamamos ele, né? Isso, passamos aqui. Agora a gente pode fazer com aqui, né? O que a gente fez aqui? Preço alto e baixo. Então, como a gente colocou aqui, tá bom, e pode deixar desta forma. E agora vamos fazer o seguinte, chamar os nossos itens, né? Então a gente já tem lá, né, o nosso cat ID, né, que a gente vai buscar pelo ID, né, pessoal? Observe aqui, ó, que a gente já criou aqui. Então, simplesmente vamos buscar pelo ID, né? Então passamos aqui o cat ID, que vai ser igual que o nosso cat ID, né? Isso a gente tá buscando pelo ID. Pegamos aqui o máximo do preço, né? Então, max price, ok? E também, eis a questão. O máximo de preço, então a gente está pegando a categoria, vai lá nas categorias, vai buscar pelo ID daquele produto. Temos que passar o preço, então temos lá o nosso max price, né? Que é preço. Vai ser igual a ele, não pode esquecer disso aqui também. Ok, e a gente tem o nosso sort, né? Então o nosso sort vai receber o que? Vai ser igual a ele mesmo, né? Que já foi explicado lá em cima. Então, perfeito aí. O que a gente precisa fazer agora é estilizar alguma coisa aqui. Porque a gente tem que ter uma imagem aqui e temos os produtos que a gente está pegando lá no nossos card aqui, não é isso? Ok, beleza. Aqui também eu já fiz um style aqui que eu esqueci do nosso list, né? Que a gente criou aqui, né? A gente criou nossa lista aqui, né, pessoal? Lembra disso aí, certo? Ok, no style dela eu coloquei isso aqui para ela, tá? Eu esqueci, eu dei uma pausa para mim tomar um fôlego, um cafezinho e coloquei aqui, esqueci. Não sei também se eu falei na gravação ou não, depois a gente vê isso aí. Mas se eu já falei, tá aí, tá? Ok. O que a gente tem que fazer então é estilizar estes cards que a gente está pegando lá, que é os nossos produtos, né? Então só lembrando que a gente tem o produto, não é isso? Ok? Ou seja, products, a gente tem que estilizar esta left. Ok, então vamos lá nos nossos produtos. Então vamos marcar ele aqui. Ponto products. Vamos fazer o seguinte. Para ele, vamos pedir aqui primeiro, né, um padding de 30 pixels, para ele não ficar encostado lá na nossa borda esquerda, né? O display dele vai ser flex. Ok, bom, perfeito. O que a gente tem lá também, a gente tem a nossa left, né? Então a nossa div left, vamos colocar por aí afora um flex mais ou menos de 1 por aí afora. Agora a gente tem também a direita, né? Então, Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V. E aqui vai ser right, que é direita. O flex dela, vamos jogar para uns 3 por aí. E lá a gente tem a nossa imagem, né? Como a nossa imagem está dentro da nossa div direita, né? Então ela fica aqui dentro aqui desta forma, tá, pessoal? Então vamos bater como ponto se eu não me engano, a gente colocou cat img. Vamos verificar. Vamos ver aqui, cadê? Cá embaixo, cat img. A gente tá na direita, é isso aí mesmo, perfeito, ok. Ainda tô com a memória boa, não é isso? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, para ela, width, a largura, 100%. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar uma altura. Esta altura, 300 pixels, vai ficar muito grande isso não, depois a gente vê isso aí. O Object Fitted Cover, vamos deixar desta forma. O que mais que a gente pode colocar? Uma margem no bottom, vamos colocar 50 pixels. Bom, deve estar tudo mais ou menos aí, né? Vamos verificar. Então, se a gente vir aqui, aí, perfeito.
já temos aí, né? Tá funcionando aqui, estamos coisando aqui. Só que aqui é o seguinte, categorias de produtos, só categoria seria legal. Sapatos, saias, jaquetas, filtrar por preços. Não, ou por preço, né? Ou filtrar por valor, que aí a gente vem ali, ó, de 0. Filtrar preços, né? Vamos melhorar isso daqui? Então vamos aqui, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Então, lá só categorias, ou categoria, fica bom, né? Ou categorias, né? Porque tá como categoria, sapato, saia e jaqueta. Filtrar preços, creio que fica melhor, né? Filtrar preços altos e baixos. Então, preços também, né? Preços altos, preços baixos. Está aí, né? Filtrar preços, aí eu venho pelo preço. 775, a gente colocou o máximo de 1.500, preços baixos. Se eu quiser preço baixo, preço alto. Jaqueta, aí ele vai... Aqui, pessoal, ó, lembra dos cards lá que a gente pegou? São estes daqui, ok? Correto? Que a gente... Ó, a gente está passando aqui a nossa lista, estamos chamando os nossos cards, que a gente passou aqui em cima também. Não é isso? A gente tem tudo aqui, ó, nossa lista. A gente está pegando lá dos nossos cards. Agora, esta formatação aqui, deixa eu fechar aqui. Esta formatação que vocês estão vendo desses cards aqui, o meu tá assim, porque eu já coloquei aqui na nossa lista, né? A gente criou ela, né? Cadê a nossa lista? Lista aqui, ó, o CSS. Eu não sei se eu já tinha falado no vídeo aí, mas coloca esta configuração que eu coloquei. Por quê? Porque eu dei uma pausa, fui fazer um cafezinho, retornei, fiz aqui, não sei se eu falei no vídeo, lembrei, mas tá valendo aí, ok? Bom, há uma coisa também que eu observei aqui, é isso aqui, ó. Não é legal quando você rola a tela e este menu aqui, né, esse coisa aqui de categorias, rola para cima também, porque se a gente tiver mais produtos aqui abaixo, como que a gente vai fazer aqui, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um stick nele, que aí só rola aqui os nossos cards aqui e ele fica parado aqui. Aí depois a gente pode colocar uns 50% de altura que ele tiver rolado e ele começa, né? Fica bacana isso aí também. Então podemos fazer desta forma. Então no nosso left, além dele ter o flex 1, vamos colocar um position para ele. Um position, né? Como eu disse, stick, não é isso? Não relative, nada. Então colocamos aqui stick. Opa, position, stick. Desta forma aí, a gente coloca para ele agora uma altura, não é isso? Um height, pode ser o que? Uns 100%. E também colocamos aqui o que? Um topo para ele não ficar muito agarrado, de 50 pixels. Agora a gente já pode observar essa mudança. Se eu vim aqui, vou dar um refresh, observe que agora eu vou rolar e ele vai parar lá. Ele parou, né? Ó, só a partir de 50% que ele começa. Então ele não tá rolando aí, né? Bacana, perfeito. A gente pode colocar aqui, ó, tá vendo que tá muito agarrado, espaço aqui. Vamos fazer o seguinte. Na nossa direita, né, a gente tem aqui agora a nossa left, a nossa direita. Pode fazer, vamos fazer aqui primeiro. A gente tem os nossos itens também, né? O filtro, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, temos lá os nossos filter item, né, se eu não me engano. Vamos pedir para ele aqui os nossos filter item. Primeira coisa é colocar um margin. Um margin nele no bottom, para ele não ficar agarrado lá na nossa seleção de preço, de 30 pixels, creio que vai ficar bom. Depois temos os nossos títulos, né? Que é o nosso H2, né?
Então, para ele eu posso colocar mais ou menos um fonte, vamos colocar um fonte weight, né, de que? De uns 400 por aí afora. A gente pode colocar também uma margem nele, para ele não ficar muito agarrado no bottom, de 20 pixels. Vamos ver se modificou alguma coisa. Se eu retornar aqui, está aí. Então ficou ali com o nosso espaço. Agora tem que dar uns espaçozinhos aqui também, né? Ok, perfeito. Vamos fazer o seguinte. É o seguinte, os labels tá aí, né? Então, agora a gente tem lá o nosso input. Então vamos mexer nele, né? Então o nosso input, eu não me lembro o que a gente colocou. Eu acho que tá item também, né? O items, mas se você tiver dúvida é só olhar lá. Mas eu creio que tá desta forma. Primeiro um margem também no bottom para ele. Vamos colocar uns 10 pixels. Ainda temos o nosso label, né? A gente precisa mexer nos labels, como eu falei, que ele ficou muito agarradinho lá. Então a gente tem o nosso label. O nosso label, a gente vai fazer o seguinte, para ele, um margin, né, no left, jogando ele mais para direita, né? Vamos colocar uns 10 pixels também. Bom, vamos verificar se... Aí, agora sim, agora perfeito. Então, esta margem de 10 pixels, tirando da esquerda para a direita, jogou ele afastado dos nossos botão aqui, né? Ó, observe ali o espaço e aqui também. Ficou bacana, tá bacana, é isso aí mesmo que a gente está planejando. Ok, pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu jogar cá para a home para a gente ver. A home já tá toda completa aqui, né? Depois a gente pode mexer nisso daqui, caso vocês queiram. Tá perfeito, aí, tá bacana, né? A gente joga para cá, perfeito, que a gente precisa criar nossa single page agora. Quando a gente clicar aqui, trazer aqui, para a gente poder jogar para o carrinho, selecionar, né? Então, tá perfeito aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de projeto, peço que deixe seu gostei, joinha, erros na área de comentários. Também a sua inscrição é muito importante aí, que a gente para a gente poder manter o nosso canal como projeto como este aqui, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.